Dando sequência, né, pessoal, ao conteúdo conservação, agora nós vamos falar da calagem, certo? Qual que é a importância da calagem para a conservação do solo? Não só conservar o solo, conservar os nutrientes desse solo e o fornecimento deles para a planta e também o desenvolvimento da planta. Bom, pessoal, após a coleta do seu solo, né, e levar isso ao laboratório, sai o resultado, né, dessa amostragem de solo. Esse resultado, pessoal, vai depender do que você pediu para ser analisado no laboratório. Se foi textura, se foi nutricional, macro ou micronutrientes, nós vamos ver isso também. Nesse caso aqui, eu trouxe esse resultado e nós vamos analisar o que? O pH. O que é o pH, Ana? É o que determina a acidez do meu solo. O quanto o meu solo está ácido. E essa acidez é muito prejudicial, não só para a planta, tá? Como também para os nutrientes que se encontram no meu solo. Então, se eu tenho um solo muito ácido, esse solo ele não tem nutrientes e podemos dizer que está um solo degradado. Quando eu tenho um solo onde o meu pH está dentro da faixa adequada, eu tenho um solo conservado, um solo que tem a quantidade de nutrientes disponíveis para minha planta, um solo, assim podemos dizer, bem cuidado. Eu trago aqui, pessoal, essa tabela para vocês entenderem melhor essa questão do pH. Um solo, pessoal, com pH e abaixo de 6, podemos dizer que ele é um pH ácido, tá? É um solo que já está degradado, inclusive. Sabe quando vocês estão passando nas rodovias e vê aquelas pastagens com aqueles cupins, né? Com bastante cupim? Isso é característica de um solo ácido, um solo que já está sofrendo degradação, tá? Quando eu tenho um solo em torno de 7, o pH em torno de 7, digamos que ele é um solo neutro, tá? E acima de 7, esse pH, quando sair o resultado da amostragem de solo, o que é muito raro, principalmente para a nossa região, a região do centro-oeste, perdão, que acontece? Quando eu tenho um pH acima de 7, ele é considerado um pH básico, tá? Principalmente no Brasil, pessoal, na região centro-oeste, geralmente nós temos pH ácido, abaixo de 6. O que esse pH ácido faz, pessoal? Ele delimita alguns nutrientes e causa toxidez. Olha aqui na tabela. Se eu tenho um pH em torno de 6, eu tenho um excesso de alguns nutrientes, como ferro, como o alumínio, que é altamente prejudicial para a planta, principalmente o alumínio. O alumínio ele é tóxico para a planta. Então, serão solos onde as plantas não vão desenvolver de forma correta. Se eu já tenho um solo ali na faixa de 6, 6,5, 7, que é a faixa adequada para a maioria das culturas, eu tenho uma harmonização na distribuição dos nutrientes. Então, o alumínio, ele cai, deixa de ser tóxico. O ferro também decai, deixa de ser tóxico para a planta e passa a ser benéfico, né? Porque a quantidade está numa quantidade ideal, assim como fica disponível os demais nutrientes. Então, quando eu tenho um pH entre 6 e 6,5, que é o ideal para a maioria das culturas, eu tenho uma redução da toxicidade causada por alguns nutrientes e eu tenho o aumento da disponibilidade de nutrientes. Agora, se eu também tenho um pH muito básico, ou seja, acima de 7, um pH 7, 8, acontece o quê? Não a toxidez, mas a redução de todos os nutrientes, tá? Esses nutrientes, eles também decaem, de forma que não fiquem disponíveis para a planta, o que também é ruim. Então, nós temos que ter em mente que nós temos que manter o nosso pH do solo para um solo bem conservado, um solo bem manejado, em torno de 6 a 6,5. Vocês lembram daquele slide do solo ideal? O solo ideal
ele tem uma disponibilidade de minerais em torno de 45%. E é graças ao quê? Ao pH. Daí a importância da calagem. Então, pessoal, a gente controla esse pH do solo através da calagem. Mas o que é a calagem? Ela é uma prática que consiste na aplicação de calcário diretamente ao solo. Ela faz o que essa calagem? Ela diminui a acidez, tá? E também ela é muito vinculada à agricultura orgânica, porém também a agricultura convencional, que nós vamos estudar isso, o que é uma agricultura orgânica, o que é uma agricultura convencional, a calagem é benéfica para ambas, tá? Mas a gente vai entender isso um pouquinho melhor lá para frente. Lembrando, né, que a acidez também atrapalha o crescimento das plantas. Por que a acidez atrapalha? Porque está ligado muito ao alumínio e também ao manganês, além do ferro, tá? Que são tóxicos às plantas. Bom, e o que é o calcário, né? O calcário, pessoal, nada mais é do que uma rocha calcária moída. Então, ela é uma rocha que passa por uma moagem. O calcário, ele é constituído basicamente, pessoal, de duas coisas: carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. E é de acordo com a quantidade de carbonato de magnésio que eu classifico os meus calcários. E o calcário ele tem N classificações, certo? Porém, as principais são os calcíticos, que tem um baixo teor de carbonato de magnésio, magnesiano, que já tem um intermediário entre 10 e 25% de carbonato de magnésio, e os dolomíticos, que tem um teor de carbonato aí de magnésio acima de 25%. Ana, como é que eu vou escolher o meu calcário? Vai depender da tua necessidade, certo? Peguei minha análise de solo, preciso colocar calcário para elevar meu pH. Como que eu vou escolher esse calcário? Vai depender da minha cultura, as culturas têm indicação, porém depende da quantidade de cálcio que eu tenho no meu solo. Se eu tenho um solo com elevada deficiência de cálcio, né, eu vou colocar um calcítico, por quê? O carbonato de magnésio dele é inferior, provavelmente eu tenho uma quantidade maior de carbonato de cálcio, o que vai fornecer cálcio para o meu solo, para aquela cultura exigente em cálcio. Agora vamos colocar que a minha deficiência no meu solo é de magnésio. Então eu coloco um calcário dolomítico, que ele tem um teor maior de magnésio. Então eu fico de olho como está meu solo e qual é a necessidade da cultura que está ali naquele momento ou que será implantada naquela área. Pessoal, e quando essa calagem é feita de forma correta, ela traz diversos benefícios. Entre elas, o principal que a gente faz a calagem, que é elevar o pH. Consequentemente, eu reduzo aquilo que é tóxico no meu solo, que é o alumínio, manganês e ferro. Vou também fornecer cálcio e magnésio, que fazem parte da constituição do meu calcário. Melhora a eficiência da adubação. Por que melhora a eficiência? Eu mostrei naquele gráfico anterior, né, que alguns nutrientes ficam disponíveis de acordo com o meu pH. Estimula o crescimento da raiz, pessoal. Um solo, né, com um pH adequado, ele permite que essa raiz ela desenvolva. Isso é muito importante para a planta. Aumenta a disponibilidade de ferro, melhora propriedades físicas e químicas desse solo, que é uma maneira de você estar conservando esse solo, e melhora a atividade biológica. O que é muito importante para as plantas é que esse solo ele tem atividade biológica, tá? Então, N benefícios a calagem pode trazer para o solo. Então, aqui para vocês, pessoal, eu trago, né, características de um solo com pH ácido, um solo que está sendo tóxico para as plantas. Ele tem deficiência de fósforo, ele tem teores de cálcio, magnésio e potássios baixo, e olha que a planta precisa disso o tempo todo. Ele tem excesso de alumínio, que é tóxico para a planta. Tem a boa disponibilidade de alguns micronutrientes.
Porém, isso é muito pouco, tá? Essa maior disponibilidade. E em condições extremas, pessoal, a matéria orgânica ela não se decompõe. E esse material orgânico, ele é muito importante para a planta. Agora, só de curiosidade para vocês já viram quando a gente planta essa plantinha hortênsia? Se alguém tiver essa planta plantada em casa e ela tiver assim azulzinha, significa que esse solo ele está com pH ácido, tá? Para outras plantas pode ser tóxico. No caso da hortênsia, ela consegue desenvolver, porém na cor azul. Bom, pessoal, quando o solo ele está com pH alcalino ou pH básico, né, acima de 6,5, liberando 7, 8, a hortênsia ela fica cor de rosinha. Mas quais são as características desse solo alcalino? Assim como os solos ácidos, pessoal, um solo alcalino, ou seja, com excesso, né, com pH básico, né, ele também causa aí a deficiência do fósforo. Então, o fósforo ele só fica disponível no solo para a planta num pH intermediário, que é em torno de 6 a 6,5. Altos teores de cálcio, magnésio e potássio são encontrados no solo alcalino. Deficiência de alguns micro-organismos. Os micro-organismos, nós vamos aprender isso na nossa próxima aula, eles gostam de um pH também, assim como o fósforo, intermediário, entre 6 e 6,5, que não é um pH tão só ácido, mas também não é um pH tão alcalino, tão básico, tá? Pode ser um solo salino. Isso aqui, pessoal, é um solo com pH alcalino, está muito ligado a solos salinos, né? Solos próximos aos oceanos. E também, pessoal, tem uma perda de quê? De nitrogênio, que é um macronutriente muito importante para as plantas. Hoje, pessoal, a maior preocupação que a gente tem com o calcário é a forma que a gente vai distribuir ele, a forma que a gente vai estar realizando essa calagem. Para quem não conhece, calcário é aquele pozinho branco, né, que a gente sempre vê ser colocado no campo, próximos aos plantios. Qual que é a época ideal da gente colocar o calcário em campo? O ideal, pessoal, é na época da chuva e até 3 meses que antecede o plantio. Isso seria a calagem ideal, tá? E ele é colocado assim, ao solo, né? Espalhado superficialmente. Quando a chuva vem, esse calcário ele sofre infiltração junto com a água e vai para as camadas aí do solo. Então, a maior preocupação que a gente tem hoje é com a uniformidade e a distribuição desse calcário. Nós temos aí os distribuidores centrífugos, né, que eles pegam e lançam esse calcário no campo. Então, a gente sempre vai perguntar, pessoal, se essa distribuição ela é uniforme. Depende, vai depender de algumas características, com a velocidade que trabalha o operador do trator, com o vento, certo? Tudo isso influencia nessa distribuição do calcário no campo. Esse distribuidor de calcário, pessoal, diferente do outro, que o outro lança. Esse, conforme o maquinário vai caindo, conforme o maquinário vai passando, o calcário ele vai caindo. Pode ser na linha do plantio ou pode ser espalhado no solo. Tem uniformidade? Foi igual eu falei no outro. Vai depender do vento e vai depender também da pessoa que está conduzindo o maquinário. Se ela vai ter uma velocidade constante, tá? Porque assim, em determinados períodos, né, em determinadas áreas, ele acelera, vai cair menos calcário. Se em outra área ele reduz a velocidade, consequentemente cai uma quantidade maior de calcário nesse local. Porém, pessoal, esse calcário, ele também pode ser incorporado ao solo, né? Então, ele vem, coloca ele a lanço e depois ele é incorporado ao solo. Isso vai depender do quê? Do manejo que você trabalha seu solo. No próximo encontro, a gente vai ver isso. Qual o manejo que eu trabalho a minha área? Isso é que vai determinar se o meu calcário vai ser somente a lanço ou se o meu calcário ele vai ser incorporado ao solo.
Mas independente, pessoal, da forma, né, que eu vou trabalhar o meu calcário, se ele vai ser incorporado ou não, qual maquinário que eu estou utilizando para colocar esse calcário no campo, eu tenho algumas considerações. Dentre elas, é a aplicação mais uniforme possível, tá? Eles têm, pesquisas trazem, pessoal, que o distribuidor por gravidade, ele é o mais indicado, porque evita, né, a perda pelo vento e tudo mais. E lembrando que o calcário, pessoal, ele restringe a área aplicada. Então, se eu apliquei ele ali no meu solo, hora que a água vir e infiltrar, vai ser somente naquele local onde ele foi aplicado. Ele não é levado para as outras áreas, tá? Bom, pessoal, nessa aula nós falamos sobre a calagem, né? O que é a calagem, falamos sobre calcário, como fazer essa distribuição do calcário em campo e qual que é a grande função do calcário. Preservar o solo. Um solo, pessoal, que está com seu pH em nível adequado, isso a gente consegue através da calagem, tem um fornecimento de nutrientes adequado para a planta. A estrutura desse solo, pessoal, ela também fica adequada, tá? E a gente também tem a microbiologia desse solo, né? A microbiota desse solo adequada, certo? Então a calagem, ela conserva sim o solo em todos os níveis, tá? Microbiologicamente falando, fisicamente falando, nutricionalmente falando. E o nosso último encontro, né? Nossa última aula desse encontro, nós vamos falar de adubação, que está muito ligada à calagem também e à conservação do solo e da água, certo?